O ar gelado de 1994 cobria Riverside como um véu de silêncio. Era dezembro, e os estudantes da Universidade Estadual caminhavam apressados entre os prédios históricos, rostos escondidos em cachecóis, respirações formando pequenas nuvens no ar. As árvores do campus, despidas pelo inverno, projetavam sombras alongadas sob as luzes amareladas dos postes. Naquele cenário quase bucólico, entre milhares de jovens com sonhos universitários, ninguém poderia imaginar que o destino de uma única estudante estaria prestes a se transformar em um dos casos mais perturbadores da história local, um mistério que permaneceria sem resposta por quase 15 anos. A Biblioteca Whitman sempre foi um refúgio para Amanda Cortez. O imponente edifício de pedra e vitrais datava do início do século, com seus corredores silenciosos e o cheiro característico de livros antigos. Ali, entre estantes carregadas de conhecimento, Amanda encontrava seu lugar no mundo. Filha de imigrantes mexicanos que cruzaram a fronteira em busca do sonho americano 2 décadas antes, ela era a primeira da família a ingressar na universidade. Aos 22 anos, Amanda carregava não apenas suas próprias expectativas, mas também a esperança de uma família inteira que via nela a concretização de sacrifícios de gerações. Suas fotografias mostravam uma jovem de compleição delicada, cabelos escuros e brilhantes que caíam até os ombros, olhos castanhos atentos por trás de óculos de armação fina. O sorriso, descrito por amigos como luminoso, mas tímido, raramente aparecia em fotografias oficiais. Amanda preferia observar o mundo a ser observada por ele, uma qualidade que a atraía para os estudos de psicologia e comportamento humano. Amanda vivia sozinha em um pequeno apartamento a 6 quadras do campus, na área conhecida como Vila dos Estudantes, um conjunto de prédios antigos renovados para acomodar a crescente população universitária. O espaço de um quarto era modesto, uma cama de solteiro junto à janela, uma escrivaninha repleta de livros cuidadosamente organizados, um pequeno sofá herdado de inquilinos anteriores e paredes decoradas com fotografias da família e paisagens do México que jamais visitara, mas que carregava na memória através das histórias contadas pelos pais. Trabalhava meio período na cafeteria universitária para custear seus estudos de psicologia. Era conhecida por preparar o melhor café do campus, uma habilidade herdada do pai, que administrava uma pequena cafeteria no centro da cidade. Estava no último ano com planos de especialização em criminologia forense, uma ironia que não passaria despercebida mais tarde, quando seu próprio caso se tornaria objeto de estudo para futuros criminologistas. Segundo relatos de colegas, Amanda era metódica, responsável, quase previsível em sua rotina. Não era de festas ou excessos como muitos universitários. Preferia noites de estudo a baladas, chá de camomila a cerveja, conversas profundas a flertes casuais. Mantinha rotina estudantil rigorosa, especialmente naquele semestre final, quando o peso dos exames e o planejamento da carreira exigiam dedicação redobrada. Amanda tinha essa determinação, sabe? Aquele tipo de pessoa que sabe exatamente onde quer chegar. Ela não era apenas inteligente, ela realmente se importava. Queria fazer diferença na vida das pessoas. Falava sobre trabalhar com perfis criminais, entender o que leva pessoas a fazerem coisas terríveis. No dia que ela sumiu, tínhamos combinado de revisar juntas para a prova de psicopatologia às 9 da manhã, mas ela nunca apareceu no meu apartamento. Comecei a me preocupar quando deu 10 horas. Amanda nunca se atrasava. Nunca. Na noite de 13 de dezembro de 1994, uma terça-feira comum para a maioria dos estudantes que se preparavam para o recesso de inverno, Amanda foi vista pela última vez. O dia havia começado como qualquer outro em sua rotina meticulosamente planejada. Aulas pela manhã, almoço rápido no refeitório onde trabalhava, mais 2 aulas à tarde e depois a biblioteca. As câmeras de segurança, tecnologia ainda rudimentar na época, com imagens granuladas em preto e branco, registraram sua entrada na Biblioteca Whitman às 19h42. Ela usava calça jeans, suéter azul marinho e a inseparável mochila vermelha, onde carregava seus cadernos, um gravador de fitas cassete para gravar observações e um exemplar desgastado de
Psicopatologia da Vida Cotidiana, de Freud, com páginas marcadas e anotações nas margens. Testemunhas a viram estudando na seção de psicologia do terceiro andar, entre as estantes 340 e 350, pela classificação decimal de Dewey. Uma colega de classe a cumprimentou por volta das 22h30, notando que Amanda parecia concentrada em um artigo sobre padrões comportamentais de criminosos seriais. A mesma câmera que registrou sua entrada nunca capturou sua saída oficial, embora uma figura semelhante apareça em uma imagem distante às 23h17, próxima à porta lateral, uma saída secundária usada principalmente por funcionários e alunos que trabalhavam até tarde na biblioteca. Naquela noite eu estava de plantão na entrada principal, como sempre às terças. Registrei a entrada da Amanda. Ela sempre cumprimentava a gente pelo nome, diferente de muitos estudantes que nem olham para o segurança. Não vi a Amanda sair, mas isso não é incomum. Muitos alunos usavam a porta dos fundos depois que a entrada principal fechava às 23 horas. Aquela porta dava para um pátio menos iluminado, que seguia para o lado leste do campus. Não era o caminho mais seguro, especialmente para garotas sozinhas à noite, mas economizava alguns minutos de caminhada. Sempre orientávamos os estudantes a não usarem aquele caminho sozinhos, mas você sabe como são jovens, sempre com pressa. O percurso habitual de Amanda até seu apartamento deveria levar aproximadamente 12 minutos. Era um caminho que ela fizera centenas de vezes antes, atravessando o campus arborizado, cruzando a Avenida Thompson na faixa de pedestres em frente ao Centro de Artes, e seguindo pela Rua Palmer, bem iluminada e geralmente movimentada, até o pequeno prédio de tijolos expostos onde morava no terceiro andar. Mas naquela noite de inverno, algo aconteceu nesse trajeto. Algo que transformaria um simples retorno para casa em um mistério, que perseguiria Riverside por décadas e mudaria para sempre o sentimento de segurança no campus universitário. O alarme soou na manhã seguinte, quando Jennifer, preocupada com a ausência da amiga no encontro marcado, ligou repetidamente para o apartamento de Amanda. Ninguém atendeu. O telefone fixo, celulares ainda não eram comuns entre estudantes em 1994, tocou no vazio de um lar que não recebera sua moradora na noite anterior. A mesa de estudos permanecia organizada, com os livros para a prova do dia seguinte cuidadosamente empilhados. A cafeteira estava limpa, preparada para o café da manhã que nunca aconteceu. Tudo aguardava um retorno que jamais ocorreria. Liguei várias vezes. Pensei que talvez ela estivesse no banho ou dormindo profundamente. Depois de uma hora fiquei realmente preocupada. Fui até o apartamento dela, bati na porta, chamei seu nome. Os vizinhos disseram que não a tinham visto desde o dia anterior. Depois de horas sem resposta, chamei o zelador. Quando entramos, a cama estava arrumada, com aquela colcha amarela que a mãe dela havia bordado. A escova de dentes estava seca no banheiro. Nada fora do lugar. Nenhum sinal de perturbação. Parecia que ela simplesmente nunca voltou para casa naquela noite. Foi quando percebi que algo muito errado havia acontecido. O desaparecimento foi oficialmente reportado naquela mesma tarde. Jennifer e 2 outros amigos próximos compareceram à delegacia do campus, preenchendo um relatório inicial de pessoa desaparecida. A polícia, habituada a estudantes que sumiam temporariamente durante crises pessoais ou festas prolongadas, inicialmente classificou o caso como pessoa desaparecida de baixo risco, uma estudante adulta, sem histórico de problemas mentais ou ameaças, provavelmente ausente por vontade própria. Talvez ela tivesse conhecido alguém, diziam. Talvez precisasse de um tempo sozinha antes das provas finais. Uma classificação protocolar que mudaria drasticamente nas 48 horas seguintes. Eu disse a eles que não, que eles não entendiam quem era Amanda. Ela não era o tipo de pessoa que simplesmente desaparece, que perde provas importantes, que deixa pessoas preocupadas. Ela tinha responsabilidades, planos, compromissos. Ela tinha família que dependia dela emocionalmente. Amanda não era impulsiva. Se ela fosse sair da rotina, teria avisado alguém, teria deixado um bilhete, teria ligado. A atitude da polícia mudou na manhã de 15 de dezembro, o dia em que Amanda deveria apresentar seu projeto final de psicopatologia forense.
A ausência na apresentação, algo impensável para uma estudante com seu histórico de comprometimento, levantou preocupações entre os professores. Foi nesse mesmo dia que o caso deu sua primeira e perturbadora guinada. O que transformou o caso foi encontrarmos a mochila dela. Um funcionário da limpeza a achou num cesto de lixo atrás do prédio de ciências, a uns 200 metros da biblioteca. Foi puro acaso. Ele estava recolhendo os sacos de lixo quando notou a alça vermelha aparecendo na borda da lixeira. A mochila estava lá, com seus livros, o gravador, até mesmo a carteira com documentos e dinheiro. Só o que faltava era o caderno de anotações pessoais, aquele de capa preta que, segundo amigos, ela sempre carregava. A descoberta da mochila descartada, com pertences valiosos ainda dentro, eliminava a hipótese de um crime oportunista ou de fuga voluntária. Algo mais calculado havia acontecido com Amanda Cortez. A presença de seus documentos e dinheiro intactos sugeria que o motivo não era roubo. A ausência específica do caderno pessoal indicava uma seleção deliberada. O caso foi imediatamente elevado para alta prioridade. As buscas se intensificaram. Por dias, centenas de voluntários, estudantes, professores, moradores da cidade, vasculharam o campus e arredores. Mergulhadores verificaram o pequeno lago no centro do campus. Cães farejadores percorreram quilômetros de trilhas nos bosques adjacentes. Helicópteros sobrevoaram áreas mais remotas. Cartazes com o rosto de Amanda foram espalhados por toda a cidade, fixados em postes, paradas de ônibus, estabelecimentos comerciais. Sua família veio do México para acompanhar as investigações, hospedando-se em um pequeno hotel perto da universidade, alternando entre delegacias e pontos de busca, carregando a esperança que diminuía a cada dia. Mi hija nunca desapareceria assim. Ella tenía sus sueños, sus planes. Alguien se llevó a mi niña. Alguien sabe dónde está. Amanda es fuerte, inteligente. Ella está luchando para volver a casa. Dios no permitiría que algo malo le pasara a un ángel como ella. A polícia entrevistou dezenas de pessoas, colegas de classe, professores, funcionários da biblioteca, ex-namorados. Amanda tivera apenas 2 relacionamentos breves durante a faculdade, ambos terminados amigavelmente. Um a um, os suspeitos potenciais foram sendo descartados. Não havia sinais de conflitos recentes, ameaças ou comportamento incomum. Nenhuma pista sólida emergiu nas primeiras 2 semanas de investigação intensiva. O último vídeo de Amanda, capturado pela câmera da biblioteca, foi analisado frame por frame, ampliado e estudado por especialistas. A qualidade precária das imagens dificultava conclusões definitivas. Ela aparentava normalidade ao entrar no prédio. Não parecia estar sendo seguida ou coagida. A imagem difusa que poderia ser ela saindo pela porta lateral não permitia a identificação clara de sua expressão ou se estava acompanhada. O caso Cortez era frustrante, porque não tínhamos praticamente nada para seguir. Verificamos o campus inteiro, entrevistamos qualquer um que pudesse tê-la visto naquela noite. Não havia sinais de luta em lugar nenhum, nenhum vestígio de sangue ou tecido, nenhum corpo, nenhum suspeito consistente, nenhuma testemunha que a visse após sair da biblioteca. Era como se ela tivesse simplesmente evaporado naquela noite de inverno. Em mais de 15 anos de carreira, nunca vi um desaparecimento tão limpo, tão completo. Teorias começaram a surgir, algumas plausíveis, outras beirando o absurdo. Alguns especulavam sobre uma fuga planejada, talvez a pressão dos estudos, as expectativas familiares, houvessem se tornado insuportáveis. Outros sugeriam que ela poderia ter sido vítima de um predador que frequentava campi universitários, embora nenhum padrão similar tivesse sido detectado na região. Houve até quem associasse o desaparecimento a um suposto culto secreto, que, segundo rumores urbanos nunca confirmados, realizava rituais nos bosques próximos à universidade. Com o passar das semanas, o caso esfriou. As manchetes desapareceram gradualmente das primeiras páginas dos jornais locais, substituídas por outras tragédias, outros dramas. As buscas tornaram-se menos frequentes, menos organizadas, até cessarem completamente com a chegada da primavera. A família Cortez
Devastada pela ausência de respostas e pelo esgotamento emocional e financeiro, retornou ao México após 3 meses de espera angustiante, carregando apenas fotografias, algumas roupas deixadas no apartamento e a incerteza lancinante sobre o destino da filha. Amanda tornou-se mais um nome em uma lista crescente de pessoas desaparecidas. Um caso não resolvido nos arquivos do Departamento de Polícia de Riverside. Uma memória que gradualmente se diluía na consciência coletiva da cidade. Para os novos estudantes que chegavam a cada ano, o rosto nos poucos cartazes desbotados que ainda resistiam ao tempo era apenas um lembrete vago de uma tragédia abstrata. Até o inverno de 2008, 14 anos depois. A Riverside de 2008 era uma cidade transformada. O antigo campus havia se expandido, engolindo propriedades vizinhas com novos dormitórios, centros de pesquisa e instalações esportivas. Edifícios modernos de vidro e aço erguiam-se onde antes havia áreas abertas e construções mais modestas. A gentrificação alcançara os bairros próximos à universidade, com cafeterias gourmet e lojas de design, substituindo os estabelecimentos familiares que serviam gerações de estudantes. Um ambicioso projeto de revitalização urbana estava em andamento, incluindo a expansão do sistema de transporte público e a recuperação de áreas degradadas. Foi durante as obras de expansão da linha de metrô leve, que ligaria o campus ao centro comercial da cidade, que o mistério de Amanda Cortez ressurgiu das sombras, literalmente. Os túneis sob a Avenida Thompson eram uma relíquia do passado industrial de Riverside. Construídos na década de 1940 para transporte de materiais entre fábricas e depósitos, haviam sido abandonados nos anos 70, quando a indústria local entrou em declínio. Com o tempo, foram gradualmente esquecidos, seus acessos bloqueados por construções posteriores ou simplesmente ignorados. Muitos moradores nem sequer sabiam de sua existência, apesar de caminharem diariamente sobre essa rede subterrânea de corredores de concreto e tijolo. Foi nesse labirinto subterrâneo, a menos de 500 metros do campus universitário, que Leonard Gibbs fazia sua morada improvisada. Um homem negro de 53 anos, ex-veterano do exército que lutara no Vietnã, Leonard havia caído na espiral da situação de rua após perder o emprego e a família para o vício em heroína. Um hábito desenvolvido para lidar com o transtorno de estresse pós-traumático nunca adequadamente tratado. Sóbrio há quase 5 anos, mas ainda incapaz de reintegrar-se completamente à sociedade, ele encontrara nos túneis um refúgio do preconceito e da violência que frequentemente enfrentava nas ruas. Leonard, um homem franzino com barba grisalha e olhos que ainda mantinham um brilho de inteligência apesar das dificuldades, havia descoberto uma entrada para os túneis através de uma grade danificada em um beco entre um restaurante chinês e uma lavanderia. Para ele, aquele lugar úmido e escuro oferecia paradoxalmente mais segurança e dignidade que os abrigos superlotados ou os bancos de praça expostos. Era um lugar onde podia existir, sem ser visto, sem ser julgado. Eu conhecia aqueles túneis melhor que ninguém, melhor que os próprios engenheiros da cidade, aposto. Tinha meus cantos, minhas rotas, sabia onde dava para ficar em pé, onde a água não acumulava quando chovia. Tinha até marcado as paredes com códigos, sabe, para não me perder. Às vezes encontrava coisas, moedas, itens perdidos, coisas que caíam pelas grades de ventilação. Naquele dia, eu estava procurando um lugar mais fundo, onde as obras não chegassem ainda. Já tinha perdido 2 dos meus cantos para as escavadeiras. Foi quando a lanterna pegou algo brilhando na parede. Sempre prestei atenção em coisas que brilham. Pode ser uma moeda, uma joia, qualquer coisa que ajude a conseguir a próxima refeição. O que Leonard encontrou naquele dia de janeiro de 2008, enquanto buscava um novo abrigo, era um relógio de pulso feminino. Um Timex prateado com pulseira de couro azul, parcialmente embutido na argamassa, entre tijolos antigos, como se tivesse sido acidentalmente incorporado à estrutura durante um reparo. Um detalhe que poderia passar despercebido para muitos, mas não para alguém que sobrevivia coletando e vendendo itens descartados ou perdidos. Arranquei o relógio da parede com meu canivete. Ele estava ali, meio que grudado no cimento,
como se alguém tivesse mexido naquela parede e não notou o relógio caindo na massa fresca. Tinha lama seca, teias de aranha, mas ainda dava para ver que era bonito. Um desses relógios delicados, de mulher. Pensei que poderia vender por uns $20, talvez mais se estivesse funcionando. Foi quando limpei a parte de trás com minha camisa e notei que tinha algo gravado. Iniciais. A.C. Leonard não fez imediatamente a conexão com o caso Cortez. Para ele, nascido em outro estado e vivendo nas ruas desde o final dos anos 90, era apenas um objeto valioso encontrado por acaso. Aquelas iniciais poderiam pertencer a qualquer pessoa. Dias depois, ao tentar vender o relógio em uma casa de penhores no centro da cidade, um estabelecimento de fachada modesta, com grades nas janelas e um letreiro de neon piscando intermitentemente, o proprietário reconheceu o item das antigas descrições policiais. Frank Miller, um homem na casa dos 60 anos que administrava o negócio herdado do pai, havia vivido toda sua vida em Riverside. Lembrava-se perfeitamente do caso da estudante desaparecida, não apenas pelos jornais, mas porque sua própria filha frequentava a mesma universidade na época. O pânico que se instalara entre os pais dos universitários após o desaparecimento de Amanda deixara uma marca indelével em sua memória. Eu me lembro do caso daquela garota como se fosse ontem. Foi um grande acontecimento aqui, um divisor de águas na segurança do campus. Minha filha ligava todos os dias para dizer que estava bem, que não andava sozinha à noite. Quando aquele homem veio com o relógio e vi as iniciais AC gravadas na parte de trás, logo pensei nela. Havia fotos de Amanda usando um relógio parecido nos cartazes de pessoa desaparecida. Liguei para a polícia na mesma hora, sem nem avisar ao homem o que estava fazendo. Eles vieram tão rápido que o pobre coitado que trouxe o relógio achou que estava sendo preso. Levantou as mãos e disse que não havia roubado, que o encontrou num túnel. O relógio foi rapidamente identificado pela família Cortez, que foi contatada no México como pertencente a Amanda. Era um presente de formatura do ensino médio, dado por seus pais como reconhecimento por ser aceita na universidade com bolsa parcial. Segundo amigos próximos, ela raramente o tirava, considerando-o um talismã da aprovação familiar. A descoberta reacendeu o caso adormecido, trazendo novas equipes de investigação, tecnologias forenses indisponíveis na década de 1990 e, principalmente, uma nova direção para as buscas: os túneis subterrâneos. Sarah Kaplan, detetive especializada em casos arquivados e desaparecimentos de longo prazo, assumiu a liderança da nova investigação. Com 42 anos e mais de 2 décadas de experiência policial, Kaplan tinha reputação de persistência quase obstinada e atenção meticulosa a detalhes frequentemente negligenciados em investigações anteriores. Quando assumimos o caso, nossa primeira pergunta foi fundamentalmente diferente das feitas em 1994. Não perguntamos onde Amanda poderia ter ido, mas sim, como um relógio de pulso acaba embutido na parede de um túnel subterrâneo. Isso não acontece por acidente ou coincidência. Alguém o colocou ali deliberadamente. Alguém queria escondê-lo, mas não se desfazer dele completamente. Isso sugeria um vínculo emocional com o objeto e, potencialmente, com sua proprietária. A investigação de 2008 partiu de uma premissa completamente diferente. Os túneis não haviam sido considerados na investigação original. Um erro crucial, como se descobriria depois. Nem poderiam, pois poucos sabiam de sua existência e nenhuma conexão aparente havia sido estabelecida. Esses corredores subterrâneos, no entanto, ofereciam um caminho alternativo, praticamente invisível, entre o campus e diversas partes da cidade. Uma rota perfeita para quem quisesse se deslocar sem ser visto. A revelação mais impactante veio quando a equipe de investigação, analisando mapas antigos da cidade e do campus, descobriu que uma entrada para os túneis, hoje bloqueada por construções posteriores, estava localizada a menos de 100 metros da saída lateral da Biblioteca Whitman, aquela mesma porta pela qual Amanda possivelmente deixara o prédio na noite de seu desaparecimento. As equipes forenses mapearam meticulosamente os túneis, centímetro por centímetro. Usando tecnologias indisponíveis em 1994,
incluindo radar de penetração de solo, luminol avançado capaz de detectar vestígios de sangue, mesmo após anos, e escaneamento 3D para criar um mapa digital completo da rede subterrânea, eles buscavam qualquer vestígio que pudesse revelar o que acontecera com Amanda. O túnel onde o relógio foi encontrado tinha aproximadamente 1,80 m de altura. Era estreito, úmido, com ramificações em várias direções, como uma teia de aranha subterrânea. Tinha marcas de infiltração, raízes de árvores que penetravam o concreto em alguns pontos. Percebemos que algumas áreas haviam sido alteradas ao longo dos anos, paredes reforçadas, novos suportes, reparos improvisados. E isso complicou nossa busca por evidências originais, mas também nos deu uma pista importante. Alguém frequentara aqueles túneis regularmente por um longo período. Foi durante o terceiro dia de investigação que a equipe forense, liderada pela doutora Elisa Montgomery, especialista em antropologia forense, fez uma descoberta perturbadora em uma seção do túnel a aproximadamente 50 metros de onde o relógio fora encontrado. Luz ultravioleta, aqui, nesta seção da parede e no chão. Estão vendo esse padrão de fluorescência? É característico de sangue que alguém tentou limpar. Essas manchas têm formato de salpicos e escorrimentos. Quero amostras de tudo isso para teste de DNA. Os resultados preliminares vieram em 48 horas e foram confirmados por testes mais abrangentes nas semanas seguintes. O sangue, ainda presente nas microfissuras do concreto mesmo após mais de uma década, pertencia a Amanda Cortez. Era uma quantidade significativa, espalhada por uma área de aproximadamente 2 metros quadrados, consistente com múltiplos ferimentos graves. A quantidade e o padrão das manchas de sangue eram consistentes com um ferimento grave, potencialmente fatal. A análise do padrão de salpicos indicava golpes múltiplos de cima para baixo, provavelmente com um objeto contundente. Não era sangue de um corte ou ferimento leve. Aquilo mudou completamente a natureza da investigação. Não estávamos mais procurando uma pessoa desaparecida, mas a vítima de um homicídio violento. A descoberta transformou um caso de pessoa desaparecida em uma investigação de homicídio. As evidências sugeriam que Amanda havia sido atacada nos túneis, provavelmente na mesma noite de seu desaparecimento. A equipe forense começou a buscar não apenas por mais vestígios, mas pelo corpo da vítima, que presumivelmente estaria escondido em algum lugar naquele labirinto subterrâneo. Mas onde exatamente? E talvez mais importante, quem a levara até aquele lugar obscuro? Quem conheceria tanto os túneis quanto Amanda, criando a oportunidade para o crime? As respostas começaram a surgir quando os investigadores revisitaram um detalhe aparentemente trivial do caso original: o caderno desaparecido de Amanda, o único item que não fora encontrado junto com sua mochila descartada. Amanda anotava tudo naquele caderno preto de capa dura. Não eram apenas notas de aula. Ela escrevia observações sobre pessoas, comportamentos, interações sociais, como um diário, mas mais analítico, mais científico. Ela estava fascinada por padrões de conduta, especialmente comportamentos desviantes. Tinha essa teoria sobre como pequenos gestos revelavam muito mais sobre a personalidade do que grandes declarações. Era parte de seu interesse em criminologia. Lembro que ela observava pessoas na cafeteria, no campus, e fazia anotações discretas. Às vezes brincávamos que ela estava criando um arquivo sobre todos nós. A equipe de 2008 decidiu reentrevistar todos os envolvidos no caso original. Não apenas amigos e colegas de classe, mas funcionários da universidade que trabalhavam na época, especialmente aqueles ligados à biblioteca que poderiam ter visto Amanda na noite do desaparecimento. Um nome em particular chamou a atenção: Gregory Weber, assistente bibliotecário que trabalhava no turno noturno e que deixara o emprego abruptamente 3 semanas após o desaparecimento de Amanda. Weber não havia sido considerado suspeito na investigação original. Era um funcionário discreto, eficiente, sem histórico de problemas. Ele tinha um álibi para aquela noite. Estava supostamente em casa com a esposa, que confirmou sua presença. Mas quando verificamos mais a fundo os registros e reentrevistamos ex-colegas, descobrimos inconsistências. Uma funcionária da limpeza lembrava-se de vê-lo na biblioteca muito depois do horário que declarou ter saído.
Sua ex-esposa, agora divorciada há mais de 10 anos, admitiu que frequentemente mentia para protegê-lo, temendo seu temperamento volátil. Gregory Weber, então com 32 anos, trabalhava na biblioteca Whitman há pouco mais de um ano. Era responsável por organizar as devoluções, auxiliar estudantes com pesquisas e supervisionar a seção de periódicos. Descrito por colegas como quieto, eficiente, raramente chamava a atenção para si mesmo, quase invisível em sua descrição. Tinha formação em biblioteconomia e um interesse peculiar em literatura sobre psicologia criminal, um interesse que, segundo descobriram posteriormente, precedeu seu contato com Amanda. O que poucos sabiam na época, e que se tornou crucial para a investigação de 2008, era que Weber tinha acesso privilegiado às saídas secundárias da biblioteca, incluindo a porta lateral que levava ao pátio próximo à entrada dos túneis. Era um dos responsáveis pelo fechamento do prédio 3 noites por semana, incluindo terças-feiras. A investigação de 2008 revelou outro fato crucial que passara completamente despercebido anteriormente. Antes de trabalhar na universidade, Weber havia sido funcionário da prefeitura de Riverside, no Departamento de Obras Públicas. Seu trabalho, entre 1989 e 1992, incluía catalogar plantas antigas da cidade e mapear infraestruturas subterrâneas, inclusive os mapas completos dos túneis abandonados. Ele não apenas conhecia a existência dos túneis, como provavelmente era uma das poucas pessoas vivas que tinham conhecimento detalhado de toda a sua extensão e configuração. Quando essas conexões começaram a surgir, intensificamos a busca por Weber. Descobrimos que ele havia se mudado de Riverside em janeiro de 1995, poucas semanas após o desaparecimento de Amanda, alegando problemas familiares. Seguindo seu rastro, identificamos um padrão perturbador de relocações frequentes. Ele passou pelos estados de Nevada, Idaho e finalmente estabeleceu-se em Oregon, sempre em cidades universitárias, sempre em empregos relacionados a bibliotecas ou arquivos, sempre próximo a jovens estudantes. Localizado em Eugene, Oregon, Weber já não usava seu nome original. Vivia como Thomas Webb, bibliotecário-chefe em uma universidade comunitária local. Divorciado há mais de 10 anos, vivia sozinho em uma casa modesta nos arredores da cidade, uma construção isolada, cercada por árvores, com porão e sem vizinhos próximos. Investigações discretas revelaram que ele mantinha interesse ativo em casos de pessoas desaparecidas, acompanhando notícias e participando de fóruns online sobre o tema. A prisão ocorreu em abril de 2008, após 3 semanas de vigilância. Quando os policiais revistaram sua residência, encontraram algo que confirmaria as suspeitas mais sombrias e, finalmente, esclareceria o destino de Amanda Cortez. No porão da casa havia uma espécie de santuário, fotografias de mulheres jovens, todas estudantes, todas com perfil semelhante ao de Amanda, cobriam uma parede inteira. Em um armário trancado, encontramos uma caixa de metal com fechadura complexa. Dentro dela, havia vários itens pertencentes a mulheres: mechas de cabelo, joias pequenas, bilhetes manuscritos. E no fundo da caixa, encontramos um caderno preto com o nome de Amanda Cortez, escrito na capa, em letras douradas já desbotadas. O caderno não continha apenas as anotações originais de Amanda sobre psicologia e comportamento. Nas últimas páginas, após uma série de folhas em branco como uma divisão simbólica, havia entradas escritas pelo próprio Weber, confissões detalhadas sobre sua obsessão pela estudante, como a observara por meses na biblioteca, como interpretar as suas pesquisas sobre psicopatologia criminal, como um sinal de afinidade, como planejara meticulosamente cada passo daquela noite fatal. De acordo com os escritos de Weber, ele desenvolveu uma fixação por Amanda, depois de ajudá-la com pesquisas bibliográficas sobre psicopatologia. Ele a via como alguém especial, que enxergava além das aparências. Em sua mente distorcida, acreditava que Amanda o estudava, porque percebia sua natureza extraordinária. Quando descobriu que ela estava pesquisando comportamentos criminosos para um trabalho final, convenceu-se de que ela poderia
apreciá-lo verdadeiramente se conhecesse sua verdadeira natureza. Uma fantasia de romance bizarra que mascarava impulsos violentos. A confissão escrita, analisada posteriormente por psiquiatras forenses, revelava um padrão clássico de pensamento de um psicopata organizado: racionalização elaborada, percepção distorcida das reações alheias, planejamento detalhado e ausência de remorso verdadeiro. Weber detalhava como, naquela noite de dezembro, abordou Amanda quando ela se preparava para sair da biblioteca, oferecendo-se para mostrar um livro raro sobre criminologia que não estava disponível no acervo geral. Ele a conduziu para uma sala de arquivos nos fundos da biblioteca, de onde poderiam sair discretamente pela porta lateral, evitando o segurança da entrada principal. Ela confiava em mim. Sorriu quando mencionei Lombroso e as teorias de criminologia que ela estava estudando. Eu disse que tinha algo especial para mostrar, algo que a ajudaria em sua pesquisa sobre mentes criminosas. Saímos pela porta de serviço, eu a guiei para a entrada dos túneis. Ela estava curiosa, intrigada, não assustada. Ainda não. Pensei que ela entenderia, que veria a beleza do meu plano, da minha mente, que reconheceria em mim o objeto perfeito para seu estudo, o espécime perfeito. Nos túneis, segundo seu relato, Weber revelou sua verdadeira natureza. Confessou fantasias violentas, uma admiração mórbida por criminosos históricos e seu desejo de ser estudado e compreendido por Amanda. Quando ela, compreendendo a gravidade da situação, tentou sair educadamente e depois fugir, ele a impediu. A situação escalou rapidamente para a violência física. O ataque foi brutal e impulsivo, apesar do planejamento meticuloso que o precedeu. Segundo sua própria descrição, ele perdeu o controle quando Amanda tentou fugir e o chamou de doente. A rejeição explícita, a quebra da fantasia que construíra onde ela o admiraria, desencadeou uma fúria homicida. Ele a golpeou repetidamente com uma lanterna metálica pesada que sempre carregava nos túneis. Depois, em pânico, tentou limpar as evidências usando água de uma infiltração próxima e sua própria camisa. O relato de Weber, corroborado pelas evidências forenses e posteriormente por sua confissão formal, descreve como ele escondeu o corpo de Amanda em uma seção mais profunda dos túneis, num recesso que, segundo seu conhecimento privilegiado dos mapas antigos, não era mais acessado nem conectado às áreas principais. Nas semanas seguintes, retornou várias vezes para garantir que o corpo permanecesse oculto, eventualmente selando a área com tijolos e cimento obtidos de sobras de construções, criando literalmente uma parede para esconder seu crime. O relógio de Amanda, que ele inicialmente manteve como lembrança, foi parcialmente incorporado à parede durante um desses trabalhos de vedação, um erro que, 14 anos depois, levaria à sua captura. Um detalhe aparentemente insignificante, que provaria ser sua ruína. Baseados nas informações do caderno e na confissão subsequente, localizamos os restos mortais de Amanda em 23 de maio de 2008, em uma seção murada dos túneis, aproximadamente 300 metros a nordeste do ponto onde o relógio foi encontrado. Foi necessário remover uma parede inteira de tijolos claramente adicionada posteriormente à estrutura original. A análise forense confirmou que ela morreu devido a traumatismo craniano severo, consistente com múltiplos golpes na região frontal e temporal do crânio. Gregory Weber foi julgado por homicídio em primeiro grau, com agravantes de premeditação e ocultação de cadáver. Durante o julgamento, que atraiu atenção nacional e reacendeu discussões sobre segurança em campi universitários, ele permaneceu impassível, quase desinteressado. Avaliações psiquiátricas diagnosticaram transtorno de personalidade antissocial com traços narcisistas severos. Em março de 2009, foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Investigações posteriores vincularam Weber a pelo menos 2 outros desaparecimentos não resolvidos de mulheres jovens, em Nevada e Oregon, casos que continuam em aberto, mas que compartilham características perturbadoramente similares ao de Amanda. O caso Amanda Cortez tornou-se um dos mais estudados na história criminal de Riverside e um exemplo paradigmático nos currículos de criminologia forense,
justamente o campo que ela sonhava seguir. A investigação de 2008 foi considerada exemplar por seu uso de tecnologias forenses avançadas e pela reanálise meticulosa de evidências anteriormente negligenciadas, demonstrando o valor de nunca realmente abandonar casos não resolvidos. Para a família Cortez, o desfecho trouxe um alívio amargo. Helena e Ricardo, pais de Amanda, já envelhecidos pelo tempo e pelo sofrimento, estiveram presentes durante todo o julgamento, observando em silêncio o homem que tirara a vida de sua única filha. Receberam os restos mortais com uma cerimônia privada, finalmente realizando o funeral que aguardaram por quase 15 anos. Por 14 anos, não sabíamos onde nossa menina estava. Não podíamos chorar completamente, porque havia sempre essa pequena esperança, esse pensamento terrível de que talvez, só talvez, ela ainda estivesse viva em algum lugar. Agora podemos ao menos levar Amanda para casa, para descansar em paz junto aos avós. O monstro está preso, mas nada trará minha filha de volta. Nada devolverá os anos que passamos acordando cada dia e pensando, será que hoje saberemos o que aconteceu? A universidade estabeleceu uma bolsa de estudos em memória de Amanda, destinada a estudantes de psicologia forense, o campo que ela nunca teve chance de explorar profissionalmente. Implementou também protocolos de segurança mais rígidos, incluindo acompanhamento obrigatório para estudantes que ficam na biblioteca após o horário regular, câmeras de segurança avançadas e mapeamento completo das áreas adjacentes ao campus. Os túneis subterrâneos de Riverside foram completamente mapeados e documentados. A maioria das entradas foi selada permanentemente, com exceção daquelas necessárias para a manutenção de infraestrutura, que receberam portas de segurança monitoradas. O trecho onde o crime ocorreu foi preservado apenas como evidência histórica e local de estudo para investigadores, completamente inacessível ao público. Quanto a Leonard Gibbs, o homem em situação de rua cuja descoberta casual do relógio reabriu o caso e trouxe justiça tardia, ele recebeu a recompensa que a família Cortez ainda mantinha ativa após todos aqueles anos, $25 mil, que nunca haviam perdido a esperança de pagar. Com o dinheiro, conseguiu alugar um pequeno apartamento, receber tratamento para suas condições de saúde e lentamente reconstruir sua vida. Nunca quis ser herói ou nada assim. Só achei um relógio enfiado numa parede. Achei estranho, só isso, mas fico feliz que aquela menina pôde finalmente voltar para casa, que a família pôde ter um enterro decente. Ninguém merece ficar perdido para sempre num buraco escuro, nem os vivos, nem os mortos. O caso Amanda Cortez nos lembra que alguns segredos, não importa quão profundamente enterrados, literalmente neste caso, eventualmente encontram seu caminho para a luz. Que nenhum desaparecimento é realmente esquecido, apenas adormecido na memória coletiva de uma comunidade, aguardando o momento ou a pessoa certa para despertar. Nas paredes da biblioteca Whitman, uma placa discreta homenageia Amanda Cortez. Ao lado de sua fotografia sorridente, uma citação extraída de seu caderno recuperado. Compreender o abismo é o primeiro passo para não cair nele. Um lembrete silencioso de que, às vezes, aqueles que estudam a escuridão humana acabam tragados por ela. E de que, sob a superfície de nossas cidades, literalmente e figurativamente, existem túneis escuros onde verdades inconvenientes esperam, pacientes, para serem descobertas.